Então, boa noite, meus colegas do grupo de estudo, Oswaldo Aranha. Hoje o nosso último encontro, sétimo encontro do livro de Norma Angel, A Grande Ilusão. Hoje, então, teremos a seguinte programação. Na semana passada, a Rafaela apresentaria, evidentemente por questões pessoais, ela não pôde. Hoje ela apresentará, então, o capítulo 5, a força física como fator de importância descrescente e resultados psicológicos. Após a apresentação da Rafaela, teremos, então, a terceira parte com relação entre defesa e agressão a Giovana, armamentos, mas não só armamentos a N, depois será possível a reforma política a Heloísa, e por fim os métodos Davi. Como, pessoal, são 4 apresentações, 5 apresentações, não vou tecer tantos comentários, só no final, então, eu pretendo fazer uma fala final a respeito do livro, tá bom? Então, assim que a Rafaela terminar, eu já passo de imediato para Giovana, Emily, Luiz e Davi, tá bom? Vamos lá, então, contigo, Rafaela, por favor. Boa noite, então vou apresentar o capítulo 5, que fala sobre a força física como fator de importância decrescente e os resultados psicológicos. Esses resultados psicológicos foram abordados no capítulo anterior, então ele vai fazer uma ligação disso com a força física. Ele começa o capítulo perguntando qual seria o princípio fundamental que determinaria a vantagem ou a desvantagem do emprego da força física. Então, ele apresenta que esse princípio seria a força que favorece a cooperação, ou seja, a força física poderia ser empregada desde que favorecesse a cooperação entre a humanidade. E caso isso não acontecesse, então ela deveria ser deixada de lado. Isso porque ele alega que os seres humanos cooperam para combater a natureza, contra as leis da natureza. Então, a força física poderia ser empregada à medida que colaborasse para isso. Senão, ela seria mais uma desvantagem do que uma vantagem, se empregado no sentido contrário, né? Ele aborda também a questão da polícia, falando que a força faz parte, sim, da civilização e que foi importante ao longo da história, então ele não critica isso, apesar de dizer que isso vem sendo modificado ao longo do tempo, e mostra, inclusive, que a presença da força física permanece relevante com a forma da polícia. E então ele pergunta também por que que se justifica o emprego da força pela polícia? Porque os bandidos se recusam a cooperar. Então, mais uma vez, aquele princípio fundamental que ele aborda no começo, da cooperação, da luta contra as forças da natureza, volta nesse ponto. Ele diz também que os bandidos não teriam nada a dar à sociedade, então isso também favoreceria o uso da força, de modo geral. Ele aborda também a questão dos tributos nessa parte, mas de uma forma um pouco mais superficial, assim, com exemplos de nações, por exemplo, que se fossem invadidas em troca de tributos, não seria mais uma vez uma vantagem, e muito menos se elas fossem invadidas pelo uso da força, porque isso não se justifica mais, pensando no ponto de vista que a gente está muito conectado, e naquela época ele já percebia isso. Então, o uso da força traria muito mais malefícios do que benefícios, e também essa arrecadação de tributos causaria alguns danos à economia que então não favoreceriam com que o objetivo final fosse alcançado. Ele também aborda um exemplo da Grã-Bretanha e da Espanha, falando que a Grã-Bretanha exerceu uma influência maior que a Espanha e que isso tem a ver também com os preceitos morais que eles usavam e que não foi a mera sorte na guerra ou uma eficiência no uso da força que levou com que a Grã-Bretanha tivesse então esse resultado melhor, mais positivo. Voltando de novo à questão de que foram os princípios envolvidos. Então, ele estabelece várias comparações que a Inglaterra empregou a força para fins, sobretudo, policiais, como ele deu aquele exemplo dos bandidos ali, e a Espanha já usou a força para objetivos formulados por seus diplomatas. Ele traz exemplos também essa questão dos diplomatas. Voltando à questão dos tributos, ele diz que, por exemplo, se alguém invadisse um território e falasse que, bom, eu estou em número maior, então agora esse território é meu exército vai tomar isso aqui, a gente vai aplicar então tributos. Não seria efetivo, mas se eles entrassem lá e apontassem, não, vocês estão desorganizados, a gente vai dar um jeito de ajudar vocês a cooperar e tudo mais, de novo, essa questão da cooperação, teria um êxito maior. Então, ele compara que foi mais ou menos isso que a Grã-Bretanha fez, diferentemente da Espanha. Ele também fala que a Inglaterra se manteve à altura da lei fundamental da luta, mas a Espanha tem agido de acordo com uma lei artificial de ferro e fogo, que não teria tanta eficiência assim. Ele também traz a questão do passado,
no sentido de que as guerras passadas exigiam o uso da força, então era justificado, mas que agora isso não tem mais a ver com os problemas atuais, então não se pode ficar olhando para o passado pensando em aplicar isso para o presente. Mais uma vez a gente vê esse medo que ele tem justamente que a Grã-Bretanha seja invadida pela Alemanha. Ele traz poucos exemplos citando a Alemanha, mas acho que é justamente com esse cuidado pelo medo que ele tem e falando tão explicitamente sobre o uso da força nesse capítulo, né? Ele fala que a dimensão da luta agora seria um problema essencialmente acadêmico. Então, o uso da força seria algo para ser estudado, seria algo restrito ao passado, já que agora os nossos meios econômicos seriam mais relevantes. Ele também faz várias críticas ao longo do capítulo a um tipo de filosofia que estaria sendo aplicado, mas confesso que eu não compreendi muito bem qual que seria essa filosofia, assim, fica bem implícito. E ele também fala, por exemplo, da importância da força física na formação de caráter e na formação até de certas culturas nacionais, pensando que as pessoas queriam que seus filhos fossem para a guerra, que a população fosse à guerra tanto para a criação de heróis, quanto também para formar o caráter da população, acreditando que seriam então mais bravos, mais fortes, que seriam um povo mais resistente. E ele diz que, na verdade, isso se perde ao longo do tempo, que seria assim uma pretensão muito besta entrar numa guerra, fazer o uso da força física para tentar com que a população se doutrinasse, se moldasse, que hoje em dia a gente não precisaria mais disso também. Então, a força física teria sido substituída pelos negócios humanos e pela pressão econômica, no sentido de que essa pressão não busca só dinheiro, mas também o bem-estar, a reputação social. Então, ele atribui até o uso da força aos homens das cavernas e não ao homem moderno. E mais uma vez valorizando o homem moderno como um senhor britânico, como um estudioso, falando, comparando também com o que eu mencionei agora há pouco, que o uso da força seria mais típico dos selvagens, uma coisa do passado, e que atualmente o que é valorizado é o intelectual britânico, é o acadêmico, é quem tem o conhecimento, e que isso se refletiria, por exemplo, em pensar se alguém gostaria que quem governasse uma nação fosse um homem forte, poderoso, num sentido físico mesmo, ou um intelectual conhecedor que soubesse como promover o bem-estar da população pelo meio econômico. Ele diz que antigamente, muito provavelmente, escolheriam a pessoa que teria uma força física maior porque era o meio necessário, mas que atualmente não. Atualmente, justamente se precisa desse intelectualismo para que as coisas cooperem, voltando à questão da cooperação para combater as forças da natureza, sendo agora até uma natureza econômica e não tanto física. Então, ele traz a questão psicológica, como eu falei do capítulo anterior, para também justificar essa questão da força física, fazendo uma ligação, então, entre os dois. Ele fala também que o homem trabalha melhor quando ele está livre para agir sem a influência de forças invisíveis ou incorpóreas. Então, também pensando na liberdade, pensando em evitar uma guerra, pensando em não usar a força para entrar em conflito e como resolver isso também de outras formas, porque o custo do uso da força seria muito maior do que dos meios econômicos e dos meios intelectuais que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo e que ele já percebia também. Acho que, de modo geral, é isso que ele aborda no capítulo. Muito bem, Rafaela. Já passo a palavra, então, para a Giovana. Giovana, contigo. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre o capítulo 1 da terceira parte, que seria a relação entre defesa e agressão. Novamente, nesse capítulo, ele vai tentar comprovar a tese dele de que a guerra ela não traz tantos benefícios, muito pelo contrário, a guerra e a força em si trazem muitos malefícios. Então, ele vai começar com uma frase que eu acho que vai resumir praticamente todo o meu capítulo, que é: a necessidade da defesa provém da existência de um motivo para o ataque, as rivalidades que todos ignoram. Atenuar o motivo para a agressão equivale a fomentar o trabalho de defesa. Essa frase ela está lá na primeira página, na página 317, para quem está no PDF, acompanhando o PDF, e para quem está acompanhando no livro está na 261, perdão. Então, praticamente, ele vai ressaltar que a tese desse livro, se ela for falsa, ela não vai explicar os problemas da época. No caso da época que o livro foi escrito, justamente porque ele diz que
Se a tese for falsa, as guerras e os armamentos, então, eles fariam sentido e o mundo, então, estaria em conflito, digamos assim, o que seria natural, digamos, que os conflitos eles seriam natural. Se a tese dele fosse falsa. Entretanto, se a tese dele for verdadeira, no caso, então não há essa questão, essa necessidade, digamos, de tantos exércitos e de tanto armamento também. Ele diz que se a tese dele de que a guerra não faz tanto sentido, não tem por que ter tantos armamentos e tantos exércitos. Entretanto, se a tese for verdadeira, ela vai apresentar algumas críticas. Ele vai receber várias críticas durante o capítulo de vários autores e até de um jornal. Então, uma dessas dificuldades, digamos assim, da tese dele, seria que alguns autores acreditam que os países só mantêm, então, os exércitos e os armamentos para se defender, que não seria para agressão em si, mas para se defender de uma possível agressão. E a segunda seria que mesmo que, digamos, os princípios, que a lógica esteja certa de que a guerra não traz tantos benefícios, as pessoas elas não se orientam tanto pela razão, mas mais pela emoção, pelas incertezas. Então, na incerteza de que um país pode me atacar ou não, eu prefiro me prevenir e me defender, já me armar, para evitar esse ataque, do que esperar de mãos vazias, digamos assim, o outro país atacar. Então, ele ressalta também, durante o capítulo, que a necessidade de se armar, ela advém do motivo para o ataque. Então, se, por exemplo, a Inglaterra, antes da Primeira Guerra Mundial, ela se preparou para enfrentar a Alemanha, porque ela acabou acreditando, digamos assim, que a Alemanha poderia ser uma força, enfim, poderia invadir seu território, enfim, nessa questão, pela Alemanha estar investindo na questão naval. Então, se ele, enfim, vai falando sobre isso, que se ninguém tivesse motivo para atacar, a questão do militarismo também desapareceria, digamos assim. Porque se ninguém tem um motivo para atacar, ninguém teria um motivo para se defender. Então, o militarismo nessa questão seria praticamente desnecessário, né? Aí ele ressalta que a questão de ter um motivo para atacar, ela pode ser tanto material quanto moral. Então, pode ser conflitos de interesse, enfim, que acabam resultando nisso. E ele fala que muitos autores consideram essa questão de agressão e questão de defesa baseada na possibilidade de uma possível agressão. Muitos autores acabam dizendo que isso é meio que supérfluo, acabam tratando isso como supérfluo. Entretanto, ele destaca que não é, porque é muito importante na questão de se armar. Aí ele recebe uma crítica do Daily Mail, não sei se eu pronunciei corretamente, que o Daily, então, ele vai dizer assim, que as grandes nações estão armadas não tanto porque aspiram a conquistar os despojos da guerra, mas pelo desejo de evitar que os seus horrores, as armas, são destinadas à sua defesa. E também o Times, que é um jornal, vai ressaltar também que não há dúvida, que ele fala, no caso, né, não há dúvida de que em uma guerra, no caso, o vencedor sofre, mas quem sofre mais? O vencedor, no caso, ou a pessoa que, enfim, vai estar sofrendo? No caso, o Daily, ele vai focar mais na questão de que ele vai focar mais na questão da defesa mesmo. Ele vai dizer que o país ele vai se armar para se defender. Já o Times, ele vai, que nem aqui eu anotei uma coisa que a gente acabou tendo na aula, que seria a Inglaterra, ela aumentou seu poderio naval antes da Primeira Guerra Mundial, justamente pela detecção de uma possível ameaça que a Alemanha estaria executando. Então, eu lembrei dessa parte de uma aula que a gente teve de HRIB, que é importante, porque a Inglaterra, ela, ao detectar uma possível ameaça, ela acabou investindo mais na questão militar, na questão naval, justamente para evitar
uma possível, enfim, invasão da Alemanha. Já o Times, nesse caso, ele é um pouco menos, que nem diz ali no livro, que ele é um pouco menos insistente do que o Daily, que ele diz que o motivo da agressão não seria tanto conseguir vantagens políticas, enfim, seria mais voltada para a questão de, tipo, se, digamos, se uma potência atacar a outra, quem que vai se prejudicar mais? Se vai ser a potência que atacou ou realmente a potência que foi atacada, enfim. Aí, após isso, tem mais uma crítica, enfim, do almirante enfim, que ele diz que a Grã-Bretanha deveu, então, sua superioridade ao controle do mar por meio das armas, colocando seu comércio e sua indústria ao abrigo de qualquer atentado contra o inimigo. Então, aqui ele vai dizer que a Inglaterra ela teria conseguido, digamos assim, a questão do comércio e da indústria por meio das armas, por meio do militarismo. Entretanto, o autor ele vai destacar que não necessariamente, que a Inglaterra ela tinha um poder, digamos assim, tão grande que ela não necessariamente utilizou a força para conquistar tudo isso, mas que ela exercia uma certa influência na questão de que ela não precisava utilizar a força para ganhar isso, porque ela, digamos, botava medo nos seus inimigos, seria mais nesse sentido. Que ela impedia que, digamos, os seus inimigos exercessem força contra seus interesses, enfim. Então, eu até fiz uma anotação aqui que a Inglaterra conseguia impedir, então, que outros países a atacassem devido ao seu grande poderio. Entretanto, ela se sentiu, digamos, ameaçada por Napoleão, que tinha como um desejo, digamos assim, aumentar o poder da França na Europa, no caso. Então, devido a essa motivação do Napoleão, dessa expansão do Napoleão, a Inglaterra ela teve que investir mais na questão militar, teve que investir mais nessa parte para se defender mesmo, e para evitar que o Napoleão invadisse, enfim, o seu território. E aí ele critica um pouco essa questão, porque ele diz que enquanto tinham camponeses que estavam passando fome lá no território da Inglaterra, a Inglaterra estava se armando, digamos assim. E ele diz que não seria talvez tão necessário que a Inglaterra se armasse, porque não era uma coisa tão, digamos, tão correta, de que haveria realmente uma guerra. Então ele recebe uma crítica do jornal Spectator, que diz que aqui tem uma citação dele que diz que os ingleses seriam igualmente felizes sobre o governo da Alemanha. Ele critica essa posição do Norman Angell, justamente porque o Norman Angell deu a entender que os ingleses eles estariam felizes sobre o governo da Alemanha, digamos assim, e que eles teriam prosperidade, enfim, nessa questão. E ele fala mais sobre algo do evangelho do banditismo também, que seria a questão de que não... ele cita aqui que as palavras meu e teu não passavam de nomes diferentes para a mesma coisa, essa questão. E o Norman Angell, então, ele responde essa crítica dizendo que são injustas porque distorcem o que ele quis dizer. Que ele disse que os ingleses, ele não quis dizer que os ingleses seriam felizes no comando da Alemanha, e também não atacou, digamos assim, a questão do patriotismo, né? Enfim, toda essa parte. Ele quis dizer que a guerra não traria os mesmos benefícios econômicos que no passado. No passado, talvez haveria esses benefícios, haveria essa questão de conquista de territórios, traria algum benefício, alguma coisa boa. Mas que nesse contexto não haveria mais isso. E justamente por conta da interdependência econômica e também dos avanços tecnológicos que aquela época estava vivenciando. E isso significa que a agressão ela teria perdido, enfim, o seu sentido nesse período, e que a defesa não seria mais tão necessária quanto mais antigamente. E aí
o jornal ele volta enfim, ele volta a rebater, digamos assim, que ele diz que ele acaba reconhecendo, no caso, o espectador, ele acaba reconhecendo que fez uma leitura meio equivocada da questão do livro do Angel, então ele acaba reconhecendo e ele fala também que colocou um pouco errado, digamos assim, as frases relacionadas ao banditismo que ele cita anteriormente, e que os ingleses seriam felizes sobre o domínio alemão, que ele fala que ele acabou deduzindo isso de acordo com o livro, mas que ele realmente fez uma leitura um pouco equivocada, talvez. E aí o Angel ele volta a afirmar que a Alemanha poderia causar algum dano, né? Ele fala que o espectador ele acaba sendo equivocado nessa parte e que a Alemanha, se caso invadisse, poderia causar algum dano. Porém, esse prejuízo não seria tão forte, digamos assim, porque a Alemanha também acabaria reconhecendo, digamos, que não seria tão bom para ela também nessa questão. E que a Alemanha, então, reconheceria a inutilidade da questão da conquista e que desistiria. Então, ele fala que em vez de pensar o que os ingleses, que nem ele fala aqui no livro, em vez de pensar o que os ingleses diriam que venham os alemães, teriam os alemães perguntado-se o que iríamos fazer lá, justamente da questão da guerra. Tipo, se os alemães, enfim, invadissem lá, será que traria tantos benefícios? Então, ele apela mais para essa questão lógica, de a gente pensar os motivos do ataque de uma forma lógica para que não se, digamos, não se arme, para que o país não se arme para se defender de uma forma equivocada. Ele cita o exemplo também da questão de um banco de uma cidade do oeste americano que sofria assaltos repentinos, e ele fala que esses assaltos eles decorriam do conhecimento, digamos assim, da população de grandes somas de ouro que teriam nesse banco, porque tinha uma empresa, enfim, que ela efetuava pagamentos aos trabalhadores com esse ouro. Então, ele fala que existem outras alternativas, que em vez de construir fortificações na cidade ou coisa assim para impedir os assaltos, a empresa acabou tomando outras providências, que foi justamente trocar o ouro por créditos, o que praticamente extinguiu os assaltos nesse banco. Ele fala dessas outras alternativas em relação à força, enfim, à guerra. Aí ele cita, por final, ele fala um pouco sobre ele fala novamente que a questão de força e de guerra ela seria praticamente uma ilusão, e que ele, no caso, acreditaria ele tentaria criar, digamos assim, uma ideologia na questão de que, para fazer com que que a Alemanha e outros países também acreditassem que a guerra, não trazendo tantos benefícios, elas não necessariamente investiriam em tentar invadir outros territórios, e que assim a paz ela poderia prevalecer. Então, aqui, para finalizar, ele acredita que os países eles podem se defender mesmo contra ideias ruins, mas que a melhor defesa nem sempre é militar. E espalhar boas ideias é tão importante quanto construir armas, no caso. Então, ele defende essa questão ideológica, que a questão ideológica ela seria também tão importante quanto a questão armamentista. Que essa questão ideológica poderia acabar evitando guerras, enfim, de outras formas, e também não resultaria em tantos gastos militares. Ele também diz que essa questão de ter medo, de parecer fraco, não significa um erro, mas que a paz ela é importante, e que, digamos assim, se outros países vissem que esse país está mais fraco, digamos, não está tanto armado, também outros países não estariam se armando, digamos, para essa questão. Então, acho que seria mais ou menos isso. Perfeito, Giovana. Agradeço mais uma vez.
Vamos lá então, Emily, é contigo aqui agora. Então, gente, primeiramente, boa noite. Eu vou apresentar, então, o capítulo do livro, da parte 3 do livro, capítulo 2, que se intitula Armamentos, mas não só armamentos. Então, o Norman Angel, ele começa o capítulo com uma frase que eu anotei porque eu achei importante, enfim, que fala sobre o que importa não são os fatos, mas as opiniões que os homens têm sobre eles. Então, ele começa esse capítulo falando sobre como os fatos não são realmente vistos, e sim a opinião que as pessoas têm sobre os fatos, principalmente as pessoas da elite, e como eles agem perante isso. Então, ele dá o exemplo antigo da Europa, que é um exemplo que até para a época dele é antigo. Ele dá o exemplo da caça às bruxas, em que, tipo, a Europa e as pessoas que se baseiam na elite europeia da época, que é a igreja, se baseia na ideia e na crença de que as mulheres que não seguem as crenças da igreja acabam sendo bruxas e, enfim, tendo que ser queimadas, etc. Então, ele dá esse exemplo falando em que a verdade efetiva da época era a opinião das pessoas da elite, no caso a igreja, como eu já reiterei, e que quer dizer que, então, as decisões dos homens, elas, na verdade, elas são determinadas pela conclusão do que é considerado correto a partir do tempo em que se passa o acontecimento, enfim. E fala também que a verdade efetiva, ela não influi, não tem influência na decisão do que vai acontecer a partir dos acontecimentos, em sim só a opinião das pessoas, enfim. Além disso, ele traz mais um exemplo que é sobre a mudança política europeia, que, no caso, também falando das bruxas, e que falando sobre isso, não é mais um exemplo, é o mesmo exemplo, perdão, estou confusa, ele tira esse exemplo falando que essa mudança política em que as bruxas, elas não serão mais consideradas bruxas, só aconteceria quando as pessoas, ou seja, a elite, também mudasse de ideia. Então, ele também traz o exemplo bélico, depois disso, falando em que as elites só deixariam de investir em instrumentos bélicos quando elas mudassem de ideia perante a guerra, enfim. Ele fala que ele depois traz um exemplo do general Friedrich von Bernhardi, que esse exemplo ele é trazido a partir de um livro em que esse general publica, que fala sobre que ele é a favor da guerra e que ele fala que a guerra é um agente regenerador das nações. Então, ele fala que os ataques dos inimigos os ataques dos inimigos, eles têm que ser, como eu posso dizer, ele fala no livro em que ele traz o exemplo também da Inglaterra e da Alemanha, que já foi citado pelas meninas, e fala que a Alemanha, ela se antecipa e que isso deveria acontecer com mais frequência, em que os ataques dos inimigos, eles deveriam ser antecipados e deveria ter esse preparo antes da ameaça realmente acontecer, da guerra realmente acontecer. Então, ele fala que a Alemanha, ela teve essa ameaça silenciosa e, a partir disso, acaba gerando um ciclo em que eles acabam se armando e fazendo com que ocorra, querendo ou não, uma guerra fria, assim como ocorreu depois, né, futuramente, depois da Segunda Guerra. Então, o Norman Angel, ele faz uma crítica a essa opinião do general, falando que esse ciclo vicioso, ele não é uma coisa boa, porque acaba que ele gera um medo sem, digamos, sem um motivo aparente dentro das nações, e que também aumenta o investimento nas armas, e que faz com que a população acaba ficando de lado, né? Que nem
que nem foi citado anteriormente nos outros capítulos. Então, além disso, ele reitera também em uma parte do livro sobre a atitude do homem comum, que ele fala que é essa ideia de que se a gente se torna mais forte que o nosso inimigo, a gente pode impedir a guerra. Mas, na verdade, o Norman Angell faz uma crítica a essa ideia, falando que o resultado claro dessa opinião seria a catástrofe, já que existe um equívoco que vem a partir da atitude do homem comum, falando que as vantagens materiais para o conquistador seriam maiores com a guerra. Então, se você tem mais poder bélico e consegue vencer a guerra, você vai ter uma vantagem porque você é o conquistador, sendo que essa vantagem já foi retirada várias vezes dentro do livro, não existe e é meramente ilusória, né? Então, ele fala que o interesse do agressor de atacar não é verdadeiro, porque é baseado nessa opinião dos políticos, nessa ideia que ele já reiterou anteriormente. Não é baseado no fato, e sim na opinião e na vontade da elite. Então, ele fala que essa ilusão dos políticos, e também contamina a população e faz com que a população também apoie a guerra. Além disso, ele fala que somente dessa forma que a agressão ela se torna uma possibilidade. Ele fala que tipo a agressão ela não é uma obrigação para se defender de uma possível guerra, e sim uma possibilidade, porque a guerra só se torna uma possibilidade a partir do momento em que os políticos têm a opinião de que os outros países, as outras nações estão se preparando para uma guerra. Além disso, ele fala que se toda a atenção do país for mantida nos demais fatores, que não os instrumentos bélicos, os patriotas mais sinceros eles terão mais um motivo para se perguntar se é realmente necessário investir na arte da guerra e, enfim, ele fala que se as pessoas políticos pararem de investir na guerra, até a população vai perceber que a guerra não é uma alternativa para se ascender economicamente. Ele fala que essa visão apaixonada e ilusória de que a guerra é uma forma de investir no povo, ela é também uma visão que a população tem a partir da opinião dos políticos. Além disso, ele também fala sobre 2 tipos de ação, que é a ação do homem prático, que é baseada em investir nas políticas destinadas à máquina da guerra e somente nelas, sem investir em outra coisa, e também ele fala sobre a ação do homem pacifista, que condena esse esforço de investimento, enfim, e ele fala, o Norman Angell fala que é necessário que a gente tenha, não fique só nessas 2 visões, em que a gente tenha uma opinião entre elas, porque não é possível a nação se investir somente em um tipo de... por exemplo, a nação não pode investir somente na máquina da guerra e também não pode não investir nela, entende? Depois ele recebe uma pergunta em uma entrevista sobre o livro dele, uma das edições anteriores, em que eu sublinhei que, no caso, a pergunta é: o senhor propõe que sejamos mais fortes ou mais fracos do que os nossos inimigos? Então, o Norman Angell, para responder essa pergunta, ele traz 2 exemplos de opiniões extremas que ele encontra, né? E, então, um desses exemplos é sobre o Catecismo da Liga Naval da Inglaterra, em que a defesa consiste em tornar-se mais forte do que o inimigo, para o inimigo ter medo de nos atacar, então não ocorrer a guerra. Essa opinião / ideia, ela é suscetível à aplicação da prática política, então ela pode ser aplicada, mas porque ela tem essa ideia de pensar em um inimigo e na nação que está tendo ela pensa em 2 nações, então ela é suscetível de ser praticada, mas ela também não é 100% ok.
E depois ele fala também sobre a ideia do Churchill, em que ele cita que o modo de se tornar a guerra impossível é tornar uma vitória segura. E ele fala que essa opinião do Churchill ela é inaplicável porque ela só envolve uma das partes. Então, basicamente, ele critica o Churchill por isso, porque ele diz que sozinho não se faz uma guerra. Então, tipo, não é possível tornar a guerra impossível a partir somente da sua nação. Ele critica, então, a Liga Naval depois disso, falando que não se deve assegurar a sua segurança pela boa vontade do estrangeiro. Então, você não pode achar que você está seguro a partir do achismo de que o estrangeiro não vai te atacar. Isso não existe e isso seria até um pouco de infantilidade pensar dessa forma. Ele fala que a gente precisa contar com as forças que nós temos e não apenas pela ideia ilusória de que o estrangeiro não irá nos atacar. Ele ainda critica de outra forma a Liga Naval também, falando que é impossível os dois países alcançarem o mesmo nível de força, e daí ele dá o exemplo da Inglaterra e da Alemanha, em que a Inglaterra, e quando a Inglaterra tem habilidades navais, ela alcança suas habilidades navais por uma necessidade, já que ela é uma ilha, né? Enquanto a Alemanha tem habilidades navais, ela, na verdade, quando a Alemanha começa a investir nas habilidades navais, ela está basicamente investindo em um luxo e um simples capricho, porque não é uma necessidade básica para o país. Além disso, o Churchill ele supõe que a população saiba que o investimento e a guerra não é... Além disso, dentro dessa crítica à Liga Naval, ele também faz uma citação do Churchill, em que ele pergunta para o Churchill se ele supõe que a população saiba que o investimento ele na guerra é um simples capricho, já que tipo ele fala que esse investimento afeta a vida da população muito mais do que a gente pode imaginar, porque ele faz uma comparação com o investimento da guerra com outro investimento que tinha sido feito anteriormente, e fala que, tipo, um investimento que os países fazem na guerra é muito maior e afeta muito mais a população do que a própria população sabe. Então, enfim, essa é a crítica dele. E ele pede que os países, como a Alemanha, no caso Churchill pede que os países como a Alemanha abandonem os investimentos bélicos, e também condena, já que tipo, o investimento bélico é também uma forma de condenar as gerações futuras ao abandono dessa herança, da luta e da guerra, enfim. Só que o Norman Angell, ele também critica o Churchill por essa fala, já que ele fala que se a Alemanha abandonar totalmente os investimentos bélicos, basicamente ela vai estar se suicidando, já que não, que nem ele falou antes, não se pode confiar no inimigo para um não ataque, sabe? Então ele fala que a maior ele tem uma frase muito memorável nesse capítulo, que já é tempo de renunciarmos à ideia de que ninguém mais tem a nossa coragem e tenacidade. Então ele fala que a Alemanha, por exemplo, não poderia confiar na Inglaterra para conferir uma paz mundial, já que tipo isso seria um suicídio e que isso seria também infantilidade. Ele usa muito esse termo. Então, ele fala também e reitera no final que a Alemanha, como resposta ao Churchill, fala que se os ingleses decidirem lutar, então eles irão lutar conosco. E é dessa forma que ele termina o capítulo. Muito bem, Emily. Vamos lá, então. Próximo, Heloíse, por gentileza. Então, boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Meu microfone. Certo, obrigada. O meu capítulo, ele é intitulado Será possível a reforma política? Eu acho que é bem autoexplicativo, né? E ele espelha, perdão, uma das ideias ali que é falado no capítulo da Amy, que é justamente essa questão da dificuldade da mudança de ideia por parte do povo. Então, ele questiona ao longo desse capítulo se é possível uma verdadeira reforma política, e ele leva em consideração a resistência a mudanças de ideias e a suposta natureza das emoções humanas.
especialmente em relação às questões de guerra e de paz. E ali ele fala que existe uma dificuldade muito grande em modificar as ideias e também uma pouca tentativa de enfrentá-las de forma efetiva, de enfrentar aquelas ideias predominantes que tomam conta do povo, tem muito pouca força de vontade, iniciativa para enfrentar realmente. Tanto que tem uma citação que ele faz do Augustine Birrell, não sei, que o Augustine ele fala: por mais que se levantem erectas e atrevidas, muitas opiniões não passam de exterioridades vazias, desprovidas de substância. Bastaria um golpe para dissipá-las. E por que esse golpe não é dado? Então, ele, com essa reflexão, justamente, ele evidencia que essa mudança de ideias, ela só vai existir dependendo de uma ação organizada e persistente. E ele também observa o quão pouco foi o esforço feito até o momento, embora o problema da guerra, do constante conflito bélico, seja de grande importância para a defesa nacional. E ele constata, então, que essa defesa ela não depende somente da construção de armamentos, como ele fala no livro inteiro, mas também na racionalização das ideias. Ele fala muito sobre racionalidade ao longo desse capítulo, muito. Então, para ele fala que a verdadeira mudança, a verdadeira reforma política, ela só vai acontecer a partir do fortalecimento do raciocínio e do entendimento político por parte do povo e dos políticos. Então, justamente, novamente, ele fala que o desenvolvimento e a disseminação de ideias racionais e bem fundamentadas, elas são a chave para poder influenciar a opinião pública e os atores políticos, porque ele acredita que as ideias elas não são só voláteis ou impotentes, mas que, sendo divulgadas, estudadas de maneira certa, elas podem penetrar na mente das populações e elas justamente podem causar essas mudanças, elas podem causar essa tão dita reforma política. E um outro ponto que ele fala é a resistência dos países e das elites, novamente, ao aceitar essas ideias novas, como foi dito no capítulo da M, com a questão da guerra, aqui tem a questão da reforma política. Mas ele fala também que há 15 anos atrás, ali na época dele, teve um exemplo de oscilação bancária, um exemplo de alteração nos fatos econômicos, que fez mudanças no pensamento econômico daquela época, que conseguiu influenciar um pouquinho o pessoal a mudar um pouco a opinião deles. Então, ele pensa que é possível, sim, que dá para fazer essa mudança. E, novamente, ele critica essa visão mais tradicional de que esses fatos econômicos e esses acontecimentos políticos, eles seriam irracionais e que eles seriam só guiados por essa natureza humana dita e suposta, essa paixão. E tem um exemplo muito interessante, eu vou citar, eu vou tentar não me alongar, mas eu vou ler. Ele fala, uma situação hipotética. João vê ao longe Pedro, o seu inimigo, e sente uma forte raiva que o leva a pensar e agir com violência. Mas, porém, quando ele se aproxima, ele percebe que, na verdade, estava olhando para Mário, uma pessoa inofensiva e não o seu inimigo. E essa mudança de percepção faz João se acalmar, isso demonstra que muitas das nossas reações impulsivas dependem das interpretações equivocadas dos fatos. Então, ele argumenta que tem uma motivação por trás das ações humanas, e algo que ele tenta esclarecer ao afirmar que as nações estão confundindo o Mário com o Pedro. Ou seja, elas estão confundindo a causa real dos seus impulsos e das suas ações. E ele faz críticas a autores e países que, ao longo do tempo, eles mudaram as suas justificativas em relação aos conflitos, que eram os interesses, e passaram isso para colocar as ações agressivas com motivos ideológicos ou passionais. Por exemplo, novamente, ele gosta muito disso, de citar as ações da Alemanha contra a Inglaterra, que no começo tinha um interesse econômico, isso e aquilo, mas depois se tornou um revanchismo, uma rivalidade. E ele critica isso porque ele vê que a guerra ela perdeu o suposto sentido que um dia teve, que se tornou mais realmente uma rivalidade, um revanchismo. E ali, por fim, ele faz esse... Eu escrevi conclama, pesquisei uma palavra bonita no dicionário. Ele conclama
que o problema da guerra e da paz ele está realmente na mentalidade dessas nações e na incapacidade delas de perceber a necessidade de uma mudança de ideias, realmente. E ele acredita que a reforma política, ela está novamente citando, ele fala isso muito ao longo do texto, na racionalização das ideias, na mudança de opinião pública, e que ela não deve ser influenciada somente pelas paixões ou interesses imediatos, e sim pelos fatos, racionalidade humana. E ele defende sim que a reforma política ela não é uma utopia, ela não é intangível e que ela é uma tarefa possível sim. Só que ela exige esforço, educação e realmente uma mudança na mentalidade coletiva. E que para ele realmente a racionalização das ideias e a conscientização são os passos mais importantes para transformar toda essa questão de relações internacionais e alcançar uma paz mais duradoura. Eu acho que, em sumo, é isso, assim. Perfeito, Luísa. Agradeço demais. Davi, agora para finalizar, com chave de ouro, e aí eu faria as considerações finais. Bem, por favor. Eu vou só apresentar rapidinho aqui que eu fiz um... Tá todo mundo conseguindo enxergar? Não sei. Acho que tá. Sim, agora sim, meu querido. Por favor. Bom, eu separei a parte dos métodos, que seria a conclusão, basicamente em 13 pontos, que são as principais, assim, tópicos que o Engel tira de conclusão ao longo de todo o livro, né? Então, o primeiro ponto que ele conclui, que ele, ao final de toda essa dissertação, ele chega à conclusão que houve um fracasso das conferências de Haia, que são um exemplo de tentativas de conferência de busca de paz, por exemplo, porque o armamentismo cresceu justamente após essas conferências. Elas falharam porque tentaram modificar estruturas políticas sem mudar as ideias que as sustentam. Ele também coloca que a reforma das ideias como condição necessária, então mudanças reais dependem de reforma dos conceitos políticos, sociais e econômicos, e a persistência de velhas mentalidades impede qualquer transformação real nas relações internacionais, bem como a Heloíse tinha falado anteriormente. Outro ponto é as limitações da liderança política. Os líderes políticos eles só agem quando a opinião pública já está madura. Também tem a iniciativa, ela depende do apoio da maioria, não apenas de uma convicção pessoal de um líder. Outro ponto é o paralelo com a liberdade religiosa. Então, a liberdade de consciência ela não foi conquistada por acordos entre religiões, mas por mudanças generalizadas de mentalidade. E o mesmo vale para o progresso em direção à paz mundial. Outro ponto também é os limites da boa vontade e da emoção. As declarações de paz, elas não são fáceis, ações concretas exigem esforço racional e sustentado, e as emoções, como o entusiasmo pacifista, são instáveis e insuficientes para mudanças duradouras. Outra questão é o realismo dos governos, que os governos eles são responsáveis pelos interesses nacionais, não pela abnegação. Eles não podem agir com base em ideias que superam o nível de consciência do povo. Um próximo ponto é o ceticismo do homem comum. Então, o Engel conclui que o pacifismo é visto como um enfraquecimento das defesas nacionais. O homem comum ele desconfia da ideia de que o outro lado também será pacífico, por isso a persistência do conflito. O ponto 8 é o patriotismo versus o pacifismo, porque muitos veem o patriotismo como um ideal moral superior e o pacifismo ele é considerado idealista, irrealista e até mesmo efeminado. Uma outra questão é a ilusão de amizade entre as nações. Então, é concluído que a amizade e civilidade são importantes, sim, mas elas não resolvem conflitos por si só, não basta só isso. Relações amistosas sem a compreensão profunda das disputas são ineficazes. A disciplina, a emoção sem disciplina ela é perigosa, emoções são essenciais, sim, mas elas precisam de uma disciplina mental e moral para gerar o progresso real. Ponto 11 seria o papel da educação e da compreensão. As ideias antes complexas, elas podem se tornar claras e acessíveis com o conhecimento, e o progresso ele vem com a racionalização do pensamento popular,
como ocorreu com o fim da crença da feitiçaria, ele aponta um exemplo em relação a isso. Outro ponto é o valor da simplicidade e da lógica. Um fato simples, ele pode desmontar uma ideia complexa e ultrapassada, e a percepção de que o bem-estar não depende da extensão territorial é um exemplo de ideia transformadora. Por fim, o último ponto que ele deixa, que ele aponta e conclui, é a cooperação como caminho para o progresso. A interdependência global, ela exige a cooperação, e a paz e a civilização avançam com esforço racional e deliberado, e não pelo autoritarismo. E eu achei interessante colocar também o último trecho ali do livro, porque ele encerra, né, o livro com uma questão. Deveríamos, porventura, continuar lutando por um objetivo que, uma vez alcançado, de nada nos valeria, e que, se nos tivesse alguma serventia, condenaria as nações a uma matança interminável, assim como ao insucesso constante no que concerne aquelas metas, que nos momentos de serenidade sabemos que são as únicas dignas de um esforço sustentado? Então, é basicamente isso. Eu acho que ele tem uma perspectiva não um pouco mais, eu diria, sustentada no ceticismo, sim, porque ele não acredita fortemente nesses acordos de paz que foram efetuados posteriormente. Ele acha que isso não vai valer a pena, né? Isso por si só não é suficiente, e para ele é preciso uma mudança, sim, na concepção das pessoas e também das elites, como bem tinha apontado a Heloíse, para ser um caminho ideal para conseguir a paz. É isso. Maravilha, Davi. Eu, primeiramente, gostaria de parabenizar todos vocês, né, por terem acompanhado desde o início do livro até o fim. Parabenizar também hoje as apresentações. Acho que foram apresentações bem seguras. Gostei muito das apresentações. Tanto a Rafaela e a Giovana fizeram uma leitura bastante atenta, uma apresentação bem consistente. A Emily e a Heloíse também fizeram uma leitura com um olhar também bem atento em relação aos pontos principais. E o Davi já encontrou o jeito dele apresentar, né? Que essas apresentações com slides ficou muito boa na primeira apresentação sua e ficou boa também hoje. Você consegue abordar de forma bastante sucinta, em tópicos, as ideias gerais, né, de cada um, relativo ao autor. Acho, pessoal, que o livro foi muito positivo, né? Eu sei que alunos estão mais avançados, outros estão no início, né, dessa trajetória no curso, mas é um livro que retrata bem o cenário das vésperas da Primeira Guerra Mundial. E é interessante também, os alunos, principalmente calouros, e foi a conversa que nós tivemos nesse último encontro na terça-feira, né? Tanto o presidente Woodrow Wilson quanto Norman Angell são expoentes intelectuais do que vão ser chamados de corrente idealista. Mas, na verdade, como foi dito na aula de terça, e eu reitero aqui, na verdade, tanto Wilson quanto Norman Angell são liberais. São liberais. Claro, é interessante que o presidente Woodrow Wilson ele apregou o quê? Duas formas do liberalismo. O liberalismo institucional, que a grande ideia dele era a criação da Liga das Nações, como vocês sabem, fracassa, mas esse liberalismo institucional. E o segundo liberalismo, que é feito também apregoado, né, pelo presidente Woodrow Wilson, é o liberalismo republicano. Ou seja, aquela ideia de que se todos os regimes forem democráticos, não haverá guerra entre os países. Então ele vai na corrente desses dois movimentos do liberalismo. O liberalismo institucional, claro, a Liga das Nações seria o seu grande produto, e o liberalismo republicano, difundir democracia e direitos humanos. É essa a perspectiva. Deixa eu ver o comentário aqui do Nicolas. Nicolas, cadê? Porque não há que nada que Angell e Carr não tenha criticado no âmbito das doutrinas econômicas, jurídicas e políticas, depois dentro da mesma chave interpretativa moderna. Interessante, né? E não foi proposital, né, Nicolas? A gente fazia a leitura do Carr, 20 anos de crise, vinha agora com o Norman Angell, e agora a proposta que eu fiz para vocês, para o segundo semestre, já que hoje a gente entra em férias, é as consequências econômicas da Tales do Keynes. Então nós estamos praticamente trabalhando com 3 autores que estão conversando sobre as mesmas discussões, sobre os mesmos temas,
né? Essa é uma perspectiva bastante interessante. Mas para encerrar essa parte geral, né? Já o Engel, o liberalismo que ele apregou é o liberalismo da interdependência. Ele pressupõe que, à medida que as economias estão ficando cada vez mais integradas, cada vez mais interdependentes, não se justifica conflitos bélicos. Não se justifica conflitos bélicos. Mas é interessante que vocês também souberam e identificaram nas apresentações, ao longo de todo o livro, isso ficou muito claro, né? Ele deixou muito explícito o temor em relação à Alemanha, o expansionismo alemão. Né? Isso ele deixou muito claro. Há um certo cinismo da parte do Engel também, né? Vocês sabem que ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, ele vai ser visto como um grande racionalista, como um grande humanista, mas ele estava preocupado, evidentemente, com a perda de hegemonia por parte dos ingleses. A gente não pode perder isso de vista. É interessante que, embora ele seja um liberal, ele faz também apontamentos críticos e de apoio em relação ao realismo. Né? Ele não é como ele vai ser apelidado como um idealista, ele não é um idealista de fato, um utópico. Né? Tanto que as apresentações de hoje, em alguns momentos, vocês falaram, né? Ele é um crítico da paz armada, mas ele entende também que os países não devem deixar de se armar, porque você não se armando é um risco, como a própria Luísa disse, né? É um suicídio para o próprio país. Né? Então não tem como não ficar sem forças armadas, não tem como não fazer investimento na defesa. E qual que é a mensagem que ele deixa? Que todos os países, para tentar evitarem a guerra, devem criar mecanismos de dissuasão defensiva. O que significa a ideia de dissuasão defensiva? Estimular a ideia de que qualquer inimigo, qualquer adversário que tente invadir seu país vai sofrer e vai sangrar. Só fazendo aqui, exemplificando, a própria nossa Estratégia Nacional de Defesa, até comentei na aula também dos calouros, foi pensada a partir disso. O Brasil não quer ter uma dissuasão ofensiva, não temos capacidade para isso. Nós queremos ter mecanismos defensivos que inviabilize qualquer projeto de conquista do nosso território ou das nossas riquezas. Né? É mais ou menos essa perspectiva que está presente na Estratégia Nacional de Defesa, para bem ou para mal. Eu acho que a leitura foi muito positiva, a gente compreendeu, então, um expoente intelectual que apregou, então, essas duas formas de liberalismo, né? O liberalismo da interdependência, não tanto o liberalismo republicano, não fica muito claro isso, não fica muito claro também o liberalismo institucional, né? Tanto que até o próprio Davi chamou a atenção que ele vê os acordos como fracassados, né? Então ele não enxerga essa força do direito internacional. Dá uma ideia, não sei se vocês concordam, de balança de poder. Dá uma ideia de balança de poder também, que ele está mais ou menos deixando claro, né? Mas é interessante. Depois, claro, vocês vão entrar em contato, o Nicolas já entrou, com a perspectiva da escola inglesa, né? E é interessante que na escola inglesa eles vão discutir a partir de 3 variáveis, né? Não sei se a Giovana já teve na disciplina de teoria esse tópico, né? Está dividido no realismo, no liberalismo e no racionalismo, né? As 3 correntes que estão dentro da escola inglesa, né? E eu enxergo já no Norman Engel essa ideia de racionalismo, essa ideia de racionalismo muito, muito bem presente. Pessoal, para finalizar, então, caso alguém tenha algum comentário, eu sugiro, então, a gente retornar no dia 13 de agosto, tudo bem? Uma quarta-feira, às 19h30, 13 de agosto, livro, então, do Keynes, As Consequências Econômicas da Paz. De qualquer forma, eu encaminho o livro para vocês. Amanhã vocês já vão receber na primeira hora, bem cedo, o certificado. E eu queria combinar aqui com vocês. Podemos, então, ficar 14 horas de grupo de estudo desse livro? Pode ser? Já que são 7 encontros, 2 horas, né? 14 horas. Tá? Já vai dar bastante horas para vocês somarem aí nas suas ACGs. Né? É bonitinho, eu acho que a Giovana, né, que já teve esse certificado, eu coloco o nome completo de vocês, coloco a carga horária e coloco também o nome do livro e o nome do autor. Tá? Interessante que vocês guardem isso também, né, como um arquivo também. E a minha sugestão, que eu sempre digo, recebeu o certificado, já lança lá nas ACGs para vocês não esquecerem. Tá bom, pessoal? Alguém teria alguma pergunta, algum comentário?
os colegas calouros que entraram vão continuar participando. Posso contar com vocês no segundo semestre. Vamos tentar pegar mais 2 livros, né, também no segundo semestre, As Consequências Econômicas da Paz, talvez um outro livro. E aí essa ideia que está muito interessante, né? A gente está trabalhando com autores da mesma época, né? Então isso é bem interessante para a gente mergulhar cada vez mais a fundo nesse contexto, que a gente não pode perder de vista, né, pessoal? É o contexto do nascimento da nossa área de relações internacionais. E é interessante esses debates que estão se estabelecendo, né? Então, basicamente isso, pessoal, agradecer a vocês, tá? Deixo um grande abraço. Agora a gente só retorna, então, em agosto. Vocês estão livres de mim até agosto, nas quartas-feiras à noite. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. Eu fico feliz de vocês terem acompanhado. Hoje, 12 pessoas, então, presentes. E aí eu espero que no segundo semestre converse com seus colegas, caso alguém se interesse, para também fazer parte, né? Acho que vai ser muito produtivo para todo mundo, né? E eu confesso para vocês, eu nunca li As Consequências Econômicas da Paz, do Keynes, né? Então, para mim, também vai ser uma aventura bem legal de conhecer um livro que eu não tive a oportunidade de ler. A Grande Ilusão, como vocês sabem, eu li em 2009, né? Faz já algum tempo, né? Agora, finalmente, pude revisitar. E até, só para finalizar agora, eu prometo, a primeira turma de Relações Internacionais, eu lecionei tanto teoria das RA como teoria das RB. E como eu ficava preocupado, né, de ser o único professor naquele momento, eu estimulava a fazer a leitura de boa parte da obra. Então, a primeira turma de RI, né, a turma 2009, eu pedi para que eles lessem uma boa parte da Grande Ilusão. E aí eu trabalhei com eles na disciplina, né? Então, foi muito interessante que na cadeira de teoria das RI a gente foi ler os clássicos, não fomos ler os manuais, né? Acho que, imagino eu, que contribuí de alguma forma, né? Espero que de uma forma satisfatória. Obrigado, pessoal, uma boa noite. Já tirei uma fotinha de vocês, já coloquei no Instagram, divulgando, então, o nosso último encontro de hoje, tá? Valeu, pessoal. Como que é que os ingleses dizem, como diz Norman Angel? Cheers, né? Isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, boa noite, professor. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.